pelo apóstolo Paulo tinha que acontecer. Então eu tenho a influência de três povos. Quais eram estes povos? Primeiro, os israelitas. Segundo, os gregos. Terceiro, os romanos. Os israelitas tinham a promessa. Os gregos abriu a mentalidade das pessoas pelas perguntas mais fundamentais da vida. De onde viemos? Para onde iremos? Qual o propósito da vida? O helenismo estava em alta. E estas perguntas filosóficas que fez com que algumas correntes de pensadores nascessem, desde o período ali entre os anos 300, 400 a.C., até o ápice da plenitude dos tempos, nós temos o terceiro povo mais importante nessa proposta da plenitude dos tempos, os romanos. Em que os romanos cooperaram para que a pregação do evangelho fosse de uma maneira assustadora. Já ouviram falar nas estradas e nos arquedutos romanos? Para a época, era algo incrível. Era uma linha que unia cidades, tanto portuárias como cidades que não eram portuárias, de maneira em que o comércio era possível e nisso facilitava o ir e o vir dos evangelistas. Então eu tenho 3 eventos que conjuntamente se relacionam, se comunicam e que geopoliticamente foi o melhor momento para que Jesus viesse à Terra. E ele veio. Ele veio cheio de graça, no poder do Espírito Santo e fez a maior obra de toda a história da humanidade e é por isso que nós estamos aqui. Bom, o capítulo de número 10, a partir aqui do 30, nós vamos trabalhar o 30, que diz que eu e o Pai somos um. Eu acredito que vocês, alguém aqui já ouviu falar em união hipostática? União hipostática? Bom, tá. A união hipostática é um termo teológico, parece difícil, mas é bem simples. É a coexistência, existirem 2 substâncias juntas sem se misturarem. A natureza divina de Jesus com a natureza humana de Jesus. Talvez na EBD vocês já estudaram algo mais ou menos assim. Jesus é 100% homem e 100% Deus. É uma maneira simplista de explicar a união hipostática. A pergunta que não quer escalar quando pensamos nisso é: quem morreu na cruz? Jesus homem ou Jesus Deus? Se nós falarmos que Jesus Deus morreu na cruz, nós estamos pregando a morte de Deus. Uai, mas Deus pode morrer? Se nós falarmos que Jesus homem morreu na cruz, nós estamos dizendo que Jesus não era Deus. Deus pode morrer ou Jesus não era Deus. São 2 termos que a gente para pensar e fala, agora deu um nó na minha cabeça, eu não teria uma resposta plausível para isso. A primeira resposta, Jesus não morreu, ele se entregou. Foi ele mesmo quem disse, eu dou a minha vida e a tomo de volta. Quando você vê aquele termo, o primogênito da ressurreição, não significa que Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Significa que Jesus é o primeiro que ressuscitou pelo seu próprio poder. Todos que foram ressuscitados pelo poder de Jesus. Foi quem ressuscitou pelo seu próprio poder, porque ele era Deus.